Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Meu nome é Maria Eduarda e eu gostaria de deixar uma mensagem para você que está assistindo a esse vídeo. Hoje eu gostaria de falar da história de Gideão e os 300 homens. O povo de Israel estava fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, o Senhor entregou os israelitas nas mãos dos midianitas, que era um outro povo, durante 7 anos. E nós podemos perceber que os israelitas foram entregues nas mãos dos midianitas como consequência da sua desobediência. Os nossos pecados têm consequências. Há um fruto para o que nós plantamos. E os israelitas, eles empobreceram tanto por causa dos midianitas que eles clamaram por socorro ao Senhor. Os israelitas estavam sofrendo tanto por causa dos midianitas que eles clamaram por socorro a Deus. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo. O Senhor sabe de cada lágrima que nós derramamos. O Senhor sabe o motivo do nosso choro. E o Senhor ouve o nosso clamor. Mas é necessário buscar a Deus de todo o coração. Como diz em Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, diz o Senhor. Virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. É necessário buscar a Deus com o coração quebrantado. Procurar o Senhor e buscá-lo de todo o coração. Como diz em Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. É necessário buscar a Deus com o coração quebrantado e procurá-lo de todo o coração. E o Senhor ouviu o clamor dos israelitas. E o Senhor decidiu usar um homem chamado Gideão para lutar contra os midianitas. E Gideão escolheu 32 mil homens para lutarem ao lado dele contra os midianitas. Só que Deus disse a Gideão o seguinte: muito é o povo que está contigo para que eu entregue os midianitas em tuas mãos, a fim de que o povo não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E o Senhor disse a Gideão para que ele anunciasse ao povo, dizendo que os covardes e medrosos voltassem. E foram 22 mil homens que voltaram. E só restaram 10 mil para lutar com Gideão. E a gente às vezes fala, mas não é muito pouco 10 mil para uma batalha? Só 10 mil homens? É pouco para nós, mas não para Deus. E com esses 10 mil homens, Deus disse a Gideão que ainda era muita gente. E mandou que Gideão dissesse aos homens para descer as águas.
descer à beira d'água, porque lá o Senhor provaria aqueles homens. Lá o Senhor provaria aqueles homens. E o Senhor disse o seguinte a Gideão: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. E foram apenas 300 homens que fizeram o que Deus queria. Se ajoelharam para beber a água. Se ajoelharam para beber a água. E foram esses 300 homens que lutaram com Gideão, queriam lutar com Gideão. E a gente pergunta novamente, afirma novamente, mas é muito pouco. É muito pouco 300 homens. 10.000, se 10.000 já era pouco, 300 homens é muito, muito pouco. É muito pouco para nós. Mas para Deus é muito. Para Deus é o suficiente. Deus faz com que 300 homens vençam a batalha. E Deus transforma. Deus faz com que apenas 2 pães e 5 peixes seja o bastante para alimentar uma grande multidão e ainda sobre. Então, foram esses 300 homens que lutaram junto de Gideão. E Gideão separou esses 300 homens em 3 grupos e deu a cada um uma trombeta e um jarro com uma tocha dentro. E a ordem era de tocar a trombeta e quebrar o jarro. Tocar a trombeta e quebrar o jarro, fazendo com que a tocha brilhasse. Fazendo com que a tocha brilhasse. Mas era preciso quebrar o jarro. Nós somos como jarros. Precisamos ser quebrados. Nós somos como jarros e precisamos ser quebrados. Para que a luz de Cristo, o brilho de Cristo, seja refletido por meio de nós. Quebrar o jarro de idolatria. Quebrar o jarro de arrogância. Quebrar o jarro de mentiras. Quebrar o jarro de roubo. Quebrar o jarro de orgulho. É preciso quebrar o jarro para que a luz de Cristo, o brilho de Cristo seja refletido por meio de nós. E a ordem era de também tocar a trombeta. Tocar a trombeta. Para anunciar o que Deus iria fazer. Nós precisamos quebrar o jarro e tocar cornetas. Por que cornetas e não trombetas? Nós precisamos tocar essas cornetas para anunciar o que Deus vai fazer. Sim. Antes que toquem as 7 trombetas. Nós precisamos tocar as cornetas antes que as trombetas toquem. Porque elas vão tocar.
Elas vão tocar em algum momento. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos quebrar os jarros que ofuscam o brilho da tocha, que impedem que a luz de Cristo, o brilho de Cristo seja refletido por meio de nós. Quebre o jarro que há dentro de você. Seja um jarro de mentira, um jarro de roubo, um jarro de arrogância, quebre. Quebre. E toque a corneta. Anuncie o que Deus irá fazer antes que toquem as 7 trombetas e antes que seja tarde demais. E essa era a ordem. Era a ordem. Era a ordem do Senhor para aqueles 300 homens. E aqueles 300 homens, que para nós, em uma batalha é muito pouco, eles venceram. Eles venceram. Eles não venceram porque eles eram capazes, porque eles podiam. Não estava neles, não está em nós, está em Deus. Não estava naqueles homens a capacidade de só eles, só 300, vencerem uma batalha, uma guerra. Não. Está em Deus. Está em Deus. Deus pode tudo. Para Ele nada é impossível. Tudo é possível para o Senhor. Não importa a sua causa, não importa o seu problema. Deus pode tudo. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não estava naqueles homens. Não está em nós, mas está em Deus. Nós somos apenas ferramentas. Nós somos apenas ferramentas. A Ele é a glória, a Ele é a honra, a Ele é o poder, a Ele é o louvor, a Ele é a força. Deus é o Senhor, nós somos os servos. Deus é quem age na vida das pessoas, nós somos apenas ferramentas, nós somos apenas instrumentos usados por Deus. Jesus Cristo é o bom pastor, nós somos as ovelhas. Não foram os 300 homens, mas foi Deus usando os 300 homens. E a pergunta que eu faço para você que está assistindo esse vídeo: você faz parte dos 300? Você faz parte dos 300 valorosos, dos 300 obedientes, dos 300 que temem a Deus, dos 300 que vigiam, dos 300 que anunciam o que Deus irá fazer? Você faz parte dos 300? Ou você está entre os que foram embora, entre os 22 mil que voltaram e que não permaneceram firmes, que não se manteram firmes para lutar? Você faz parte dos 300 homens? Essa é a pergunta que eu deixo para você que está assistindo a esse vídeo. Se você não faz parte, procure, busque a Deus de todo o coração. Quebrante o seu coração.
Quebre os jarros que há dentro de você. Anuncie o que Deus irá fazer. Busque fazer parte desses 300 homens. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Pois foram 300 escolhidos entre 32.000. 300 escolhidos por Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você que está assistindo a esse vídeo. Que Deus lhe abençoe grandemente.